Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o evangelista Ricardo Sobral, estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nosso canal é AD Belém Pinda EBD, que você possa acessar e ter acesso a outras videoaulas. Estamos estudando com a sala dos jovens, tá certo? Com a moçada aí, esse trimestre. E o tema da revista é Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Jeremias, isso mesmo, o profeta Jeremias, a oração e o lamento de um profeta, tá certo? E o texto do dia diz assim: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1, verso número 9. Os nossos objetivos dessa lição serão refletir acerca da vocação e a primeira visão de Jeremias, sintetizar como que se deu o juízo do Senhor sobre a nação de Judá e mostrar que a oração de Jeremias em favor do povo foi em vão. Apesar de ter orado, sua oração foi em vão. A título de introdução, Deus chamou Jeremias para ser um profeta do Reino Sul. Você bem sabe que a nação de Israel, após o reinado de Salomão, foi dividido em 2 reinos, tendo 10 reinos, 10 tribos no norte como reino de Israel, e 2 tribos ou 1 tribo e meia no reino do sul, que é reino de Judá, tá certo? E Jeremias foi direcionado a estar como profeta do reino sul, ou seja, reino de Judá. O seu ministério abrangeu 40 anos e foram os últimos 40 anos da nação de Judá. Ele profetizou por 40 anos, inclusive no período da destruição de Jerusalém, ou seja, a deportação do povo para a Babilônia, que ocorreu aí entre 627 a.C. e 586, foi o período de cativeiro. Jeremias ele ministrou durante 40 anos sob o reinado desses reis, Josias, Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Então esses foram os reis que passaram pelo ministério de Jeremias. E durante esse período em que Jeremias foi profeta, a nação se manteve rebelde contra Deus, ou seja, não atendia à voz de Deus e preferia confiar nas alianças políticas que faziam com os povos pagãos. Então, para conseguir se livrar dos seus inimigos, a intenção era essa: eu quero me livrar do inimigo, e se juntava com o inimigo ou fazia alianças com esse inimigo. E Jeremias conclamou ao povo que se arrependesse dos seus pecados. E também advertiu que se eles não fizessem isso, eles não escapariam do castigo, por ter rejeitado a Deus e a sua lei. E por causa dessa mensagem de julgamento que Jeremias trouxe à nação de Judá, ele foi um homem que sofreu muita oposição, teve muito sofrimento na sua vida. Porém, Jeremias era um exemplo como homem de Deus. Por quê? Porque a sua submissão ao chamado e a sua devoção à palavra de Deus são um marco na vida dele, no ministério que ele exerceu. Quando nós lemos o livro de Jeremias, isso fica muito latente no livro de Jeremias, essa devoção à palavra de Deus. E Jeremias ele foi chamado ainda muito jovem, por isso que a sala de jovens, muito jovem ainda, segundo ele era um membro da família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote, e acabou sendo escolhido por Deus para ser profeta. Contudo, o Senhor tinha a ele uma outra missão, outro plano para a sua vida. E é maravilhoso esse chamado de Jeremias, porque ele era um sacerdote que levava a mensagem do povo até Deus. Levava a mensagem do povo até Deus, porque era essa a função do sacerdote. E agora Deus o chamou
para levar a mensagem de Deus até o povo. Olha que bênção! Então Jeremias é um profeta diferenciado, porque vem sobre ele essa atribuição. E ele também é conhecido como profeta chorão, né? Porque durante o seu ministério ele derramou muitas lágrimas em favor do povo de Judá. Apesar da mensagem dura, ele chorava por esse povo. No primeiro tópico da lição, fala sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Então, esse profeta foi chamado muito cedo, né? Muito jovem ainda, provavelmente, segundo os escritores, entre 20 e 25 anos de idade. E esse fato, em primeiro momento, deixou ele surpreso, né? Imagine, você, um moço, e de repente Deus te chama com uma missão tão árdua como essa, né? Levar o povo, levar a nação a se arrepender dos seus pecados. E lá no capítulo 1, verso 6, diz: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Ele se considerava uma criança para aquele chamado. E o chamado desse jovem fica registrado nas Sagradas Escrituras como algo que chama a atenção. Porque olha o que Deus diz para ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, essas palavras, né, de grande poder proferida pelo Senhor ao moço, com certeza lhe causou surpresa ao coração. Mas ele estava convicto da sua missão e ele aceitou o chamado. E nós vemos na Bíblia vários homens que também tiveram esse privilégio de ser vocacionado. A palavra vocação aqui é chamado para algo. E alguns homens que foram chamados, por exemplo, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel. Josué foi chamado para liderar o povo no deserto, né? Samuel foi chamado para ser um juiz na sua geração. Davi foi chamado para ser rei. Jonas foi chamado para pregar, mesmo que tenha recusado, mas ele foi vocacionado, ele foi chamado para isso. Os apóstolos foram chamados para fazer parte da primeira igreja. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Timóteo, o jovem Timóteo, foi chamado para ser pastor auxiliar do apóstolo Paulo. Então, a vocação é algo muito importante na vida de um jovem e queira Deus que você tenha essa aspiração. Assim como diz a palavra de Deus a Timóteo: quem deseja o episcopado, boa coisa ou excelente coisa deseja. Que você tenha essa chama no seu coração. O Senhor dá a Jeremias uma visão, a visão de uma vara de amendoeira, né? E essa vara de amendoeira, ela nasce nas terras de Israel e de Judá. E elas têm flores rosadas, bem clarinhas, né? Que cobriam as pequenas árvores quase por completo quando era chegado o mês de janeiro. Esse fato sinaliza o final do inverno e o começo da primavera. O que é que o Senhor está mostrando? Qual era o significado dessa visão? Era que Deus estava dizendo para Jeremias que ele é fiel na sua palavra. Assim como uma estação termina, outra começa, Deus também, tudo que ele fala, ele cumpre, ele vai fazer. Assim como a amendoeira anuncia, né, a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo do Senhor sobre Judá. Jerusalém já estava sendo julgada por causa da sua rebeldia. Jerusalém, o reino do norte, já estava sendo julgado. E Judá, mesmo vendo a rebeldia, ele persistia em não fazer. Então a palavra de Deus, ela iria se cumprir. E o profeta era apenas aquele que estava anunciando o juízo, já a obra seria realizada pelo Altíssimo. Nós estamos vivendo dias
bem peculiares na história humana, né? E eu separei alguns versículos aqui para compartilhar com você, por exemplo, como João 4, a partir do verso de número 34, que diz assim: E Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O Senhor está falando: olha para os campos, já estão brancos para a ceifa. Ou seja, a qualquer momento eu estou vindo buscar a sua igreja, eu estou vindo buscar a minha igreja, Jesus está dizendo. Em outro texto, Lucas 21, a partir do verso 8, o Senhor também vai nos dizer da seguinte maneira: E disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, antes que o fim não será logo. Então disse-lhe: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregá-lo-ão na sinagoga, nas prisões, conduzindo-o às presenças dos reis, governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. O Senhor está falando: olha, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, e estão acontecendo para que sejam testemunho. Os céus, a terra, o universo, tudo o que está acontecendo é testemunho de que Deus vai cumprir a sua palavra, que breve voltará. Em Mateus 24, a partir do verso de número 30, o Senhor nos diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola: a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu querido jovem, assim como a amendoeira que Jeremias viu, a visão que Jeremias viu, era Deus falando: eu sou fiel para cumprir a minha palavra. O nosso tempo também está dizendo que Deus é fiel e vai cumprir sua palavra, e que tudo que está acontecendo é prelúdio da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. No terceiro subtópico fala sobre que há um chamado para você. Só há uma coisa que pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado: é atender prontamente ao convite de Deus para colocar as mãos no arado. Comprometa-se com a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus tem impelido você a fazer
no reino dos céus, no reino de Deus aqui na terra. Mas se comprometa, permita-se ser bênção aonde quer que o Senhor tenha plantado você, tenha colocado você, seja na escola, numa família, né? Seja na sociedade, no trabalho, onde quer que Deus tenha te colocado. Pode ter certeza, Deus espera que você frutifique nesse lugar. E o Pai nos chama e nos coloca, né, nessa grande obra. Em Lucas 9:62, o Senhor disse assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você já abraçou a fé, se você já é um cristão, um servo do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, um seguidor de Jesus Cristo, você tomou posse do arado e agora você não pode mais voltar para trás. Agora você não pode voltar mais àquele ambiente de pecado, você não pode mais voltar para aquele ambiente que te distancia da presença de Deus, porque agora nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse foi o primeiro tópico. O segundo subtópico vai falar sobre a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. Então, esse povo, né, o povo de Judá, era um povo rebelde. Hoje mesmo eu estava vendo um estudo do pastor, do reverendo Nicodemos, e ele fez uma explanação muito boa, muito perfeita, sobre o tamanho da rebeldia desse povo. Esse povo se misturou com os povos pagãos e eles passaram a adorar ídolos do paganismo, trazer para dentro de casa coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Eles foram muito rebeldes. E Deus esperava desse povo fidelidade. Deus esperava desse povo gratidão, compromisso com a obediência. Porém, o povo, né, do Senhor fez o contrário. Foram infiéis, foram ingratos, foram rebeldes. E por causa dessa rebeldia, né, um grande exemplo, quem deveria dar o exemplo de devoção ao Senhor eram os reis daquela nação. Cada rei, daqueles 5 reis que passaram, né, eles deveriam, porém, olha só, por exemplo, o terceiro rei, que é o rei Jeoaquim. O que ele faz? Quando Nabucodonosor se iniciava em sua campanha de dominação, Jeremias profetizou, condenando os atos praticados e pregou o arrependimento, embora o juízo se mostrasse iminente. Jeremias alertou esse rei Jeoaquim de todos os eventos que estavam acontecendo e que, se eles não se arrependessem, eles iam para um exílio de 70 anos. Jeremias falou isso lá no capítulo de número 25, depois você lê em sua casa. Todas essas palavras de Jeremias foram escritas e entregues na mão do rei. E sabe qual foi a postura real? Ele simplesmente picou em pedacinhos a profecia e jogou no fogo. Isso mesmo, Jeremias 36, a partir do verso de número 9, você vai ver esse relato. Ele ignora a voz do profeta, ele ignora a voz de Jeremias. E poucas já eram as vozes que pregavam a conversão, que pregavam o retorno, a comunhão com Deus. E logo, a consequência desse povo foi o afastamento, que concretizou no tempo de Jeremias. Isaías, um dos contemporâneos de Jeremias, disse assim: convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Nós precisamos tomar cuidado, fazer uma autoanálise todos os dias, se nós não estamos de alguma forma nos rebelando contra Deus, se de algum momento nós não estamos entrando no caminho da rebelião à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então nós precisamos fazer essa autoanálise, porque o povo foi castigado. Deus é amor, mas Deus também é juízo, Deus também é justiça, e é melhor viver no amor de Deus do que no juízo de Deus. O segundo subtópico fala desse profeta. Por conta dessas mensagens, ele acabou sendo menosprezado, né? Ele tinha um chamado especial, porém as mensagens que Deus lhe dera era de destruição quanto à edificação. O profeta anunciava a necessidade de arrependimento, conversão, mas sabia o fim que estava determinado para aquele povo.
constantemente ele apontava os graves pecados cometidos pelo povo. Porém, ele era hostilizado, desprezado, e restou-lhe profunda dor em ver a sentença cumprida. Jeremias, ele, apesar de todo menosprezo, ele sente dor, ele lamenta, ele chora, né? E ele é marcado por esse sofrimento. É aquela luta interior dentro dele. Era um homem profundamente comprometido com Deus e com a ousadia necessária de proferir as palavras, profecias que Deus havia determinado para aquele povo. Nós precisamos agir como esse homem. Nós não podemos negar a verdade ao povo. Quando você tem a oportunidade de falar a verdade para alguém, diga com amor, mas diga: olha, isso é pecado, isso Deus não se agrada, isso não é bom, isso não vai fazer bem para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para a eternidade. Leve essa pessoa a reconhecer o seu pecado, mas deixe que o Espírito Santo a convença. Nós estamos aqui para semear o amor, semear a justiça, semear a palavra. O Espírito Santo vai nos ajudar para que essa pessoa se convença. E não se preocupe, porque Deus vai usar quem Ele quiser, para que a sua palavra se cumpra no tempo determinado. Deus é soberano. E Ele usa a soberania para comandar quem Ele quiser. Da mesma forma como Ele endureceu o coração de Faraó, Ele agora levanta essa nação ímpia, a nação babilônica, para disciplinar o povo de Judá. E eis aqui um ponto de atenção, porque às vezes nós estamos sendo julgados por Deus, por uma nação ímpia, ou por um ímpio, né? Eu tenho um chefe que ele dizia assim para mim: olha, aquele camarada ali errou no casamento, e eu sou a justiça de Deus na vida dele. Eu achava interessante isso, porque às vezes o cara vinha, pedia alguma coisa para ele e ele negava. E eu falei: por que você tanto diz não para aquele camarada? Ele falou isso aí para mim: olha, eu sou a justiça de Deus na vida dele. E ele era um ímpio, mas ele entendia isso. E às vezes tem pessoas que estão sendo julgadas por Deus através do ímpio. Justamente isso. Por quê? Porque foram rebeldes, porque estão sendo rebeldes, estão se afastando da palavra de Deus. E Deus, Ele usa como instrumento um povo que não adorava Ele, que não servia ao Senhor. Isso nos mostra também que Deus está no controle absoluto da história humana. Deus está no controle. Não se preocupe. Às vezes a gente vê tanta injustiça e fala: será que Deus está vendo isso? Sim, Deus está vendo isso. E Deus está no controle de tudo. Inclusive, eu acredito que Deus está usando esse vírus invisível para disciplinar a igreja do Senhor. É isso que você ouviu. Para mim, Deus está usando esse vírus para disciplinar a igreja do Senhor. Por quê? Porque muitos estão se afastando, muitos estão se rebelando, e Deus está peneirando a sua igreja. Então você precisa voltar. Então você precisa se agarrar mais com o Senhor. Você precisa se aproximar mais da presença do nosso Deus. Você precisa orar, jejuar, ler a palavra, meditar na palavra, saber o que Deus quer, qual é a vocação de Deus na sua vida. Porque Deus quer te usar, mas o tempo está encurtando. A volta de Jesus está próxima e nós precisamos estar preparados. O terceiro tópico da nossa lição fala que Jeremias em vão intercede pelo povo, lá no capítulo 14. Então, o profeta ele intercede pelo povo, né? Jeremias mais uma vez intercedeu pelo povo. Era chegada uma época de grande calamidade e juízo, mas nesse período de grande calamidade e juízo, Deus esperava que o povo se arrependesse e desejasse buscar a santidade. Era algo que Deus tinha no seu coração. Ele esperava que o povo se arrependesse, como Nínive se arrependeu quando Jonas pregou para Nínive. Mas Jeremias chorou, intercedeu, mas não há salvação sem arrependimento e uma total transformação de vida. Que os nossos dias possam aprender com os episódios, né, do acaso de Judá. Que nossa geração possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz Jeremias 55, verso 6. Nós precisamos levar o povo a buscar a Deus, se arrepender
dos seus pecados. Em Jeremias 18, a partir do verso 7 e 8, Jeremias 18, versos 7 e 8, diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se essa tal nação, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer sobre ela. Olha que interessante. Deus está dando uma declaração dizendo: eu vou disciplinar essa nação, mas se eles se arrepender, se eles se voltarem para mim, eu também me arrependo de querer fazer o mal contra eles, de querer subjugá-los, de querer discipliná-los. Então, ainda dá tempo da nação brasileira, da igreja do Senhor, se arrepender, se voltar para o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, e Deus sarará essa nação em nome de Jesus. Um Deus de fidelidade, de promessas. Mesmo em meio à caótica situação, havia uma firme esperança. Deus, Ele é fiel em cumprir suas promessas, como diz Deuteronômio 4:31. Jeremias conclama uma esperança futura para o povo de Israel, um tempo de vitória. Israel e Judá voltaria à sua terra prometida para tempos de renovo e de uma nova aliança. O que Deus está dizendo para eles é: olha, eu vou levá-los vocês de volta, mas seria bom que eu não saísse daqui, né? Seria bom que não saísse daqui. Porém o povo foi rebelde, o povo foi desordeiro, o povo não obedeceu. Então Deus o levou para o cativeiro, mas deixou uma promessa: olha, vocês vão voltar, fique tranquilo. A nação do norte não voltou. Os poucos que ficaram se misturaram com os outros povos e viraram os samaritanos, que nós conhecemos hoje. Mas o povo de Judá teve essa oportunidade por causa do amor e da promessa feita a Davi. Por causa da promessa feita a Davi é que Deus traz o povo de volta à terra. E a oração que Deus não ouve, né? Muitos são os motivos que impedem as orações serem atendidas por Deus. Por mais que Jeremias intercedesse, o juízo se cumpriu, o Império Babilônico foi um instrumento usado por Deus neste momento lamentável da história. Agora, veja alguns motivos de oração pela qual Deus não responde. Por exemplo, pedir mal por motivos egoístas, diz Tiago 4:3. Por não ter chegado o tempo de Deus, ainda não é tempo de Deus responder aquilo que você tanto pede para Deus. Por exemplo, Eclesiastes 8:6, quando nós oramos sem fé, Tiago 1:6 e 8 diz isso, quando nós oramos sem fé, nós também não temos orações respondidas, mesmo orando, mas permanecemos no pecado, João 9:31, porque nós oramos de forma indigna, diz Malaquias 1:7, são tantos outros motivos que a gente poderia listar aqui, que nos impedem de ser ouvidos por Deus. O próprio Senhor falou: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Agora, o Pai deseja atender o clamor dos seus filhos, mas é preciso que estejamos envolvidos com a presença de Deus, com a presença do Pai. E Ele quer que nós gozemos dessa presença vivendo na plenitude do Espírito Santo. É quando nós vivemos na plenitude do Espírito Santo que nós vamos usufruir das bênçãos e do amor e das respostas de Deus para a nossa vida. Amém? Então, concluindo, nessa lição nós estudamos acerca de um momento lamentável na nação de Judá, quando o juízo de Deus havia chegado, as orações já não eram mais ouvidas, tudo o que restava era esperar o dia e a chegada em que eles teriam que empunhar suas espadas. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos desse estudo. Lembremos, Deus nos ama e deseja que gozemos da sua maravilhosa presença. Por isso nós devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus e confiar nas suas promessas, porque Deus é fiel e justo. Amém? Espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida. Aplique ela
nesta semana, nesse mês, tá? Faça como Jeremias, ouça a voz de Deus e não diga sou uma criança, diga eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Deus com certeza realizará algo grande através de você. Eu sou o pastor Ricardo Sobral, fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus.